Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e hoje eu quero me dirigir ao Bispo Honorilton Gonçalves. Já havia falado a respeito do Bispo Honorilton Gonçalves, da desavença que um dia ele teve com o Bispo Macedo e queria sair da igreja, e a pedido do Bispo Rodrigues ele continuou. O Bispo Gonçalves, que idealizou uma fábrica de cerveja junto com o Bispo Macedo, onde a Record estaria na frente. Ele saiu da Record por causa de um rombo financeiro que ficou na Record. Todos sabem do envolvimento dele com uma repórter da Record que ficou grávida. Inclusive dizem que ela abortou o filho. O Bispo Gonçalves, que já também depois na polícia, na justiça, sobre a compra de uma rádio, de cotas de uma rádio, onde ele afirma, está na internet, que ele comprou por R$200 mil, e também já no ano de 2002, como um dos diretores da Record, ele já ganhava R$250 mil. Bispo Gonçalves, que faz parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e hoje está em Belém do Pará. E Bispo Gonçalves, eu estou falando com o senhor, não estou falando com nenhum membro aí não, como o senhor deve ter orientado a pessoa aí em Santarém para entrar na justiça contra mim. Espero que assim que nós tivermos acesso aos autos, vocês comprovem como que eu fui citado. Como que vocês conseguiram me citar? Porque eu não recebi nenhuma citação, nenhuma intimação de Santarém. Eu não sei o que vocês fizeram, mas em breve tudo isso vai vir à tona. E num dos vídeos que eu falei do Bispo Gonçalves, eu falei que tudo aquilo que o Bispo Gonçalves ele faz, o Bispo Macedo encoberta, ele coloca debaixo dos panos. Assim também como acontece com o Bispo Rodrigues. Em breve eu vou gravar um vídeo falando sobre o Bispo Rodrigues, que continua fazendo parte da cúpula da instituição. Bispo Rodrigues, que foi deputado federal, que foi pego em corrupção, condenado, e hoje tem uma empresa de fachada que está no nome da ex-esposa e no nome da filha. Essa empresa chamada Singular Imóveis, Imóveis Singular. Procure na internet que você vai ver. E sem falar também na empresa de carros, que o Crivella também estava envolvido, Bispo Crivella, que alugava carros para os Correios. Em breve vamos gravar um vídeo falando sobre isso. Mas falando sobre o Bispo Honorilton Gonçalves, em um dos vídeos eu falei sobre a filha dele, que teve um caso com um bispo chamado Bispo Kennedy, que estava na África. E aí eu recebi um e-mail de pessoas que sabem de toda a história, e essa pessoa me pediu então para que eu contasse realmente qual é a história e quem é realmente o Bispo Honorilton Gonçalves, conhecido como o Bispo da Família. Então eu vou ler o e-mail e gostaria que você prestasse atenção. Então essa filha, ela é a filha mais velha do Gonçalves, com uma mulher que trabalhou na casa dos pais dele,
quando ele tinha 19 anos, muito antes de casar com o atual. Ele não assumiu, alegando que ela nasceria com várias partes de outros homens, chamando a mãe dela, o Senhor já sabe o quê. Mas e ele? Do que chamá-lo? Nenhum animal despreza seus filhotes. E logo em seguida, ele milagrosamente fugiu. Isso mesmo, para ser pastor. Ele a vê como uma mancha, uma vergonha na maravilhosa, entre aspas, conduta de homem de Deus dele. Eu a conheci logo que ela foi morar com ele aos 12 anos e presenciei boa parte do que aconteceu até o momento da invenção diabólica, alimentada por eles, pai, família e alguns da cúpula, como o Sidney Marques, do mentiroso caso com o bispo Kennedy. Após isso, ele retornou ao Brasil e acompanhei a vida dela de longe, nos falando por mensagem, mas sempre orando e pedindo por ela, pois sei o que ela sofreu e como piorou ainda mais a sofrer depois disso. Se eu, que não tenho laços de sangue, sentia a dor pelo que ela passava, como pode as pessoas que eram da família do pai a crucificar e fazer ela passar as piores humilhações, sendo que ela já era humilhada o suficiente por não ser reconhecida até os 20 anos, só após um teste de DNA que ela nunca viu, a menina nunca viu, e também pelo diabo, após a maldição lançada pelo Sidney Marques, cada parente que ela morou foi um tormento. Era taxada das piores coisas, sem sequer ter feito nada. Apenas uma adolescente rebelde que falava que fazia tudo isso apenas para irritá-los. Adicione isso tudo ao fato dela ser filha bastarda, entre aspas, dele. Eu tocava suas lágrimas nas mensagens. Parecia que ela só sentia ou só tinha a mim e a Deus, claro, para desabafar. Mas outras pessoas dentro da igreja também sabiam de tudo, mas não falavam nada. Esta menina, eu digo para o Senhor, eu teria orgulho e um prazer enorme de tê-la como filha, como minha filha. Exibiria ela aos 4 cantos, porque o que ela passou e hoje chegar aonde chegou, feliz, inteligente, formada, casada e linda, não é para qualquer um. Ela faz parte daquela pequena estatística que realmente veio do fundo do poço, desprezada realmente por todos, desde o dia em que nasceu. Eu me sinto feliz em ter podido contribuir de alguma forma. Estou realizada. Ela é uma daquelas pessoas que vem ao mundo poucas vezes. É uma pessoa iluminada e amada por quem realmente a conhece, que são bem poucas ainda hoje. Dito isto, que fique claro quem é ela e que ninguém ouse desonrá-la. Após a volta dela para o Brasil, morou com parentes. Na primeira reunião na Catedral do Rio de Janeiro, ela encontrou pastores que a conheciam
Óbvio, ela era filha problemática do bispo Gonçalves. Para eles, ela parecia, ou aliás, ela percebia eles olhando para ela e rindo, escondido uns com os outros. Um determinado pastor que foi muito próximo do pai na África disse, quando ela passou pelo túnel, em voz alta, assim é fácil se envolver com o bispo, entre aspas. Ela sequer virou para retrucar e nunca entendeu o que ele quis dizer, mas sofria, aguentava e chorava todos os dias por se sentir culpada pelo bispo Kennedy, sem contar que vários desses pastores achavam que ela realmente era fácil e tentavam investidas. A história é o seguinte: o bispo Kennedy sempre foi como um pai para ela, coisa que o bispo Gonçalves nunca foi. Nós víamos o modo que ele a tratava. O bispo Kennedy sentia que ela era desprezada, tanto quanto ele era por ser negro, e ainda mais casado com uma branca. Ele se identificou e, como homem de Deus, ele sim era, e espero que ainda seja, cuidou como pôde daquela alma, escondido sim, mas a esposa dele era ciente. Os dois faziam isso porque, se o bispo Gonçalves descobrisse, com a mente maldosa que ele tem, iria sempre achar que tinha segundas intenções. O bispo Kennedy dava o dinheiro do lanche, porque o bispo Gonçalves dava mais para os 2 filhos e para ela muito menos. Ia almoçar em casa só para levá-la para a escola, a pedido da própria esposa. Não com segundas intenções, mas sim porque ela estudava a 5 quilômetros, ida e volta, total 10 quilômetros por dia, de casa, enquanto os outros filhos estudavam praticamente ao lado da casa, isso na África. Ela dormia no quarto de hóspedes, que parecia mais de empregada, e quando chegava alguma visita, ela tinha que dormir com a irmã, que não a suportava, ou às vezes com o Jonathan, que ela até preferia. Ela nunca teve o quarto dela enquanto morou com o pai. E não era por falta de espaço, porque, como o senhor sabe, ele gosta de um bom luxo. Mas a filha do casamento até entende, na época que era criança e tinha ciúmes. Mas e hoje? Até onde eu sei, nem no casamento ele foi e nem mandou uma mensagem sequer. Os filhos são espelhos dos pais. Nem mesmo o filho mais novo lembra que ela existe hoje, que foi adotado após a morte do caçula, Jonathan. Este não. Ele gostava muito dela. Muitas vezes ele até chamava ela para dormir no quarto dele quando precisasse. Acho que por isso Jesus o levou tão cedo. Ele também deveria ser diferente, ou então iria se corromper como todos. Quando foi morar com ele, ela tinha que trabalhar muito, mas isso foi bom para tornar quem ela é hoje, uma mulher de verdade. Não como essas dondocas por aí. Ela sempre foi, entre aspas, a empregada por toda a casa de parente que passou com ele. A madrasta a tratava como o típico caso da Cinderela. Ela era obrigada a fazer trabalhos pesados, como deixar o chão brilhando, de encerar móveis limpos, passar roupa, lavar banheiros, e olha que eles sempre tinham empregada. O que ela era, afinal?
mais uma empregada apenas. Só depois ela podia estudar. Acordava muito cedo e dormia muito tarde. Sempre. Nem mesada ela tinha. Os outros filhos, sim. Uma vez a chamamos para passear com nossos filhos e ela recusou. Disse que não podia porque tinha afazeres que a tia Rosana mandou ela fazer. Ela tinha apenas 14 ou 15 anos. Parecia uma espécie de punição por ela existir na vida dele. Após Fortaleza, quando Sidney Marques lançou aquela maldição, foi aí que a vida dela mudou. Ela aceitou aquela palavra e passou a manifestar realmente. Ela tentou se matar na varanda do prédio da casa do pai uma vez. Mas ela conta que veio um vento forte e a jogou de volta. Óbvio, era Deus. Ele precisou intervir fisicamente, já que não havia ninguém que ele pudesse usar. Eu creio nisso. Ela foi então para a África e o bispo Kennedy era como um pai para ela, pelos motivos que lhe contei. Ele e a esposa viam o modo como o bispo Gonçalves a tratava e não concordavam com aquilo, mas não podiam falar nada também. Até que uma pessoa plantou a semente da maldade na cabeça da madrasta, que por seus motivos óbvios, plantou na cabeça do bispo Gonçalves. Foi uma esposa de pastor, provavelmente para o marido tomar lugar do bispo Kennedy, e começou a espalhar o boato. Como a filha tinha problemas espirituais, o bispo Gonçalves acreditou de cara e pressionou tanto ela para confessar que ela não resistiu e cedeu. Tá bom, eu tenho e pronto. Se é isso que vocês querem ouvir, eu tenho. Para ver se ele e a madrasta paravam com aquela guerra psicológica. Ele parou sim e disse: isso é o que eu queria ouvir. Veja só. E depois disso fez ela manifestar algumas vezes, não para libertá-la, e sim entrevistar o diabo para saber a verdade. É óbvio, o diabo, gostando de tudo aquilo, confirmava. Dizia que ela realmente tinha caso com ele. O bispo Gonçalves não se preocupou em momento algum com a alma da filha. E como não quis ajudá-la, antes de mandar imediatamente para o Brasil, ela morou um tempo com um tio, que também era pastor na América Central, e que, sabendo deste histórico, a tratava também como empregada e a usava manifestada no altar para também saber disso e falar para toda a família. E o povo, o que o diabo dizia sobre ela e o bispo Kennedy era verdade. Eles só queriam ouvir o que eles queriam, com justificativa para sempre se livrar dela. E o diabo sabia disso tudo, como faz até hoje lá dentro. Ela passou por muitas coisas após voltar ao Brasil, morando com os avós, os pais do bispo Gonçalves. Já maior de idade, mal podia sair sozinha, ou muito menos estudar, porque eles achavam que ela iria ter caso com alguém. Até os 24 anos, ela nem tinha terminado o 2º grau. Ou eu soube que o marido dela, que a conheceu nesta época, foi quem a incentivou a terminar e fazer a faculdade. A partir deste momento, a vida dela mudou, pois colocou no seu caminho um homem de verdade para limpar sua honra. Outro fato absurdo que aconteceu: ela chegou a ser levada a um ginecologista pela tia, irmã do bispo Gonçalves, para fazer o Papa Nicolau, antes do casamento, só para ter o prazer de saber se ela era realmente virgem. A ginecologista chamou a tia mais perto e perguntou se ela sabia o que era um ímen.
e mostrou com a sobrinha deitada e pernas abertas, e que não podia realizar tal procedimento em uma mulher virgem. A menina começou a chorar naquela situação, e a doutora, irritada, mandou a tia sair do consultório e aguardar do lado de fora. Tudo isso porque eles acreditam no diabo. O tempo de Deus mostrou a verdade a todos, gostem eles ou não. Só que eu sei que ela deseja muito limpar o nome do bispo Kennedy e espera pedir perdão a ele. Mas talvez o Senhor possa fazer isso por ela. Faça justiça por ela, bispo Alfredo. Até o Senhor sabia dessa história, mas como uma meia-verdade, para ver a que ponto se esconde a sujeira dele, e que fique sabido como ele age por trás do altar. O mais absurdo é que o bispo Gonçalves é considerado bispo da família. Isso é uma verdadeira piada. Um homem que fez o que fez com a filha e com o irmão, no caso da cerveja, porque no caso da cerveja, o Gonçalves estava colocando o irmão dele que mexia com ouro, não sei se ainda mexe com ouro, lá no Rio de Janeiro. Então, no caso da cerveja, sem contar os pais, o pai possui Parkinson em estágio avançado hoje, mas existia um tratamento que podia melhorar, e muito, a situação dele. Custava R$100 mil na época, só que nos Estados Unidos. Se não me engano, ele ganhando rios de dinheiro na Record, não poderia arcar com isso? O ator Michael J. Fox é um americano que faz uso deste tratamento e retardou em muito a doença. Ele trabalha normalmente até hoje. Mas o bispo Gonçalves não conseguiu nem segurar os uniformes de obreiro que os pais faziam. Eram eles. O senhor sabia? Então diz que os pais faziam uniformes. O BM mandou tirar e dar para outra pessoa. O pai piorou depois disso, pois o trabalho era a terapia dele. Atualmente ouvi dizer que ele quase não anda, mal fala e nem conhece mais ninguém da família. Lastimável. Este é o bispo da família que a igreja tenta passar para as pessoas. Quero de antemão, vou ver aqui porque tem ainda muitas coisas aqui para terminar, né? Tive que o ator de ali, o bispo mandou tirar, tal. Quero de antemão pedir perdão a ela por expor isso, mas eu não poderia me calar, como fiz até hoje. Essas denúncias vieram na hora que tem que vir. Então que seja feita a justiça de Deus na vida daqueles que foram injustiçados pela própria igreja. Bom, eu tenho aqui o nome da menina, não vou falar, né? Mas, sendo este relato aqui real, verdadeiro, como eu acredito que seja, eu quero pedir até desculpa a ela, porque a história que nós sabíamos era essa, né? Não sabíamos que ela tinha passado por isso, mas pedir também, se assim for, como já disse, verdade esse relato, pedir perdão também ao bispo Kennedy, que eu sei que ainda assiste também os vídeos, né? Assiste os vídeos, não é mais bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas mostrar para vocês quem é o bispo Honorilto Gonçalves. Esse bispo que faz parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e é protegido pelo bispo Macedo. E ele é conhecido entre os bispos, o apelido dele é Maçarico. É Maçarico o apelido dele. Sabe o que é Maçarico? Porque gosta de queimar os outros. Por isso que ele é chamado de Maçarico.
O Gonçalves é chamado de maçarico pelo Romualdo, pelo Clodomir, por todos esses bispos, porque ele é considerado como aquele que queima todo mundo, mas ele nunca é queimado, porque o bispo Macedo sempre o protege. Se você gostou do vídeo, compartilhe e dê aí o seu ok. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.